Então, o primeiro estágio agora do treinamento do core propriamente dito é começar a despertar no seu cliente a forma de ter ativação da musculatura do abdômen. Então, entrando agora no segundo estágio, nós vamos passar por 3 exercícios que quem ensina pra gente é o McGill, Stuart McGill. O McGill fala que existe 3 exercícios que ele chama de Big Three, que são os 3 grandes exercícios para ativação do core. Além de trabalhar na ativação da parede abdominal, do transverso, agora a gente começa a trabalhar na ativação de toda a musculatura do core. O primeiro exercício a gente chama de Curl Up. O que a Carla vai fazer é o seguinte: colocar as 2 mãos bem aqui na volta, isso, bem na curvatura lombar. Depois que ela colocou as 2 mãos na curvatura lombar, ela vai estender uma perna, tá certo? E agora nós vamos começar a estimular o abdômen dela. Carla, como a gente já viu, né, o movimento de bracing, então ele é esse movimento de expansão, não só de contração abdominal, mas de colocar pressão na cintura toda, né, em 360 graus. Então o que a gente quer ver? Que ela tenha tensão na parede frontal, na parede dorsal, na parede posterior e tanto no assoalho pélvico como no diafragma. Então a gente quer ver essa caixa toda com pressão em todos os lados, tá? Carla, então você vai pressionar as suas mãos agora. Isso. Olha só como ela já conseguiu ativar o bracing, né? Tirando o quadril do chão e pedindo para ela pressionar a mão, ela consegue ativar toda a parede abdominal, pélvica e diafragmática. E agora nós vamos intensificar um pouquinho mais, pedindo para ela levantar os ombros do chão, tirar os ombros do chão. Então você vai tirar os ombros do chão olhando para o teto, você vai tentar tirar os seus ombros do chão e pressionando a mão. E tira o quadril do chão também. Tirando o quadril do chão, pressionando a mão e tirando os ombros, ela tem uma ativação total da musculatura abdominal, do core, na verdade, né? Ela tem uma ativação total do core. A gente pode ver isso, que eu tento perturbar essa posição e ela consegue manter com bastante eficiência. Se ela tivesse com o quadril solto, não pressionando o abdômen e com o tronco desativado, vamos ver se ela conseguiria também. Olha só como pressiona forte seu abdômen, né? Ela é forte ainda, ela consegue acionar, tem uma boa consciência corporal, mas pessoas que não têm essa consciência corporal teriam mais dificuldade, apesar dela conseguir estabilizar, não é tão eficiente como na outra posição. Vamos lá, tira o quadril, pressiona a mão e tira os ombros. Muito mais rigidez. Primeiro exercício, então, dos grandes 3 que o Stuart McGill fala, é o Curl Up. Depois nós temos o exercício do quadrúpede também. Então vamos lá, Carla, vira de 4 apoios. Isso, afasta um pouquinho mais as bases. Isso. Agora você vai fazer o mesmo movimento que você fez no chão, você vai repetir para mim. Você vai expandir a região do seu core em todos os sentidos. Infla o seu core, isso, bastante rigidez, ó. Eu empurro o quadril, tento perturbar o quadril, perturbar o ombro dela, pouco movimento. O core está bem ativado. Uma das coisas que vocês podem fazer de teste para ver se ela está conseguindo ativar o core é pressionar aqui do lado, onde tem o abdominal, né, a musculatura abdominal oblíqua. Quem está ativando só o reto abdominal, essa lateral está sempre desativada, inibida. No caso dela está bem tensionada, a gente consegue ver que ela está bem estável na posição. Agora, dessa posição quadrúpede, eu vou aumentar um pouquinho a dificuldade e pedir para ela tirar uma mão de cada vez. Isso, pode trocar, outra mão. Ótimo. Agora tira um pé. Ótimo. O outro pé. Ótimo. E uma última evolução do exercício, tirar alternado. Força, ativa. Isso, boa. Troca.
ativa no bracing, todos, isso, ótimo. Esse exercício então, o quadrúpede, também nós conseguimos aí ativar o bracing, né? E o último dos grandes três, pode fazer uma prancha lateral de frente para a câmera. Isso, põe essa mão no ombro oposto, isso. Eu quero ver agora você ativando o bracing. Isso, bastante estabilidade, mesmo comigo perturbando a estabilidade, ela consegue. Se ela tivesse dificuldade nessa posição com os dois pés unidos, eu poderia colocar um pé à frente. Isso para ajudar no equilíbrio. Dê uma olhada no alinhamento que ela tem, perfeito, né? De cabeça, tronco e os pés, e bastante rigidez na posição. Eu tento perturbar e ela está firme. Quando eu olho para os oblíquos, o abdominal oblíquo dela está bem ativado. Então, esse é um ótimo exercício para trabalhar nesse plano de movimento. Depois de ver esses 3 exercícios sugeridos pelo Stuart McGill para ativação do bracing, agora nós vamos ver umas outras variações de exercícios que trabalham também o core, tá? Uma coisa que vale a pena vocês começarem a observar, que o core, então, a gente trabalha sempre com a coluna na posição neutra. Tá? O core não se trabalha com musculatura, com o tronco inclinado, ou com o tronco rodado, ou ainda com o tronco flexionado. A boa postura, a postura ideal é quando a gente consegue a ativação do core com a postura neutra. Então, todos os exercícios que nós vamos ver aqui, a gente vai ver esse padrão, postura neutra em todos eles. Agora a gente vai ver uma variação do primeiro exercício do curl up. Você vai colocar uma mão embaixo, isso. Agora você vai estender um joelho, uma só. Estende um joelho, estende aquela mão atrás da cabeça e estende esse joelho aqui, tá? Então a gente vai ver o oposto, né? O braço esquerdo estendido com a perna direita estendida. A partir dessa postura, nós vamos ver o quê? Ela vai tirar a mão direita, a mão esquerda do chão, ela vai só tirar o apoio da mão, e ela vai tirar o apoio do pé direito do chão. E ao mesmo tempo ela vai pressionar a mão, tá? Ativando o bracing. E aí você vai fazer isso aqui para mim, 3 repetições. Pressionando a mão, pressionando a mão. Eu estou perturbando aqui para ajudá-la a tomar essa consciência da ativação do bracing. Próximo exercício que nós vamos fazer então é a ponte dorsal. É uma variação, né? Ela vai começar com os 2 pés no chão, os 2 braços cruzados no tronco. Ativação, vamos lá, aperta e você vai elevar o quadril. Sobe e desce, tentando manter a postura neutra do tronco e bastante ativação. Isso. Eu sempre perturbo ela para eu certificar que ela está conseguindo fazer a ativação do bracing. Isso, tá ótimo. Agora você vai manter essa posição. Quero ver se ela consegue manter estabilidade. Consegue, agora você vai levar a mão esquerda no ombro direito. Isso. Ela está alternando os braços e ao mesmo tempo mantendo a postura neutra do tronco. Eu verifico se ela está com o bracing ativado. Ótimo. Agora, mudando um pouquinho da posição, nós vamos fazer um exercício em pé. Você vai afastar um pouquinho mais os pés, encontrar a posição de potência, flexiona um pouquinho o joelho, um pouquinho mais, acha a posição neutra da sua coluna. Agora você vai colocar as 2 mãos aqui para mim. Aqui, ó. Contrai o bracing, faz a contração de bracing. Posição neutra e eu vou começar a perturbar a mão dela. Isso para ver, quanto mais ela consegue se manter estável, mais forte o core dela. Se tiver fácil, uma variação, coloca assim, cara, uma perna na frente e outra atrás. Como se fosse uma posição de afundo. Isso. Dobra um pouquinho o joelho de trás, aí. Agora você vai contrair também o seu tronco, mantendo a mesma posição. Isso.
Um outro exercício bacana para treinar no padrão de movimento andando é fazer o Farmer's Walk, né? A caminhada do fazendeiro. Então, Carla, levanta o kettlebell acima da cabeça. Isso, acha a posição neutra do seu tronco. Isso, uma posição forte, agora pode vir caminhando. Tentando balançar o menos possível de um lado para o outro e com a cotovelo estendida. Pode parar, vira de frente para lá e vai. Levanta, tronco forte, posição neutra, isso. Agora, switch case care, que é carregando a mala, né? Agora você vai segurar o kettlebell ao lado do corpo, como se fosse carregar uma maleta. Um pouquinho mais, isso, mais relaxado, do lado do corpo. Eu gosto de pedir para ela afastar um pouquinho do tronco, para estimular mais ainda o core. Então, Carla, agora você vai manter a postura neutra, contraindo o abdômen, fazendo o método do bracing, e você vai vir caminhando até aqui. Quanto menos inclinação lateral, melhor. E volta caminhando. Quanto menos você inclinar o tronco, melhor. Tenta achar a posição neutra e continuar nela. Isso. Outro grupo importante para trabalhar o core são os músculos da cintura pélvica. Eu vou mostrar 2 exemplos de exercício para trabalhar essa cintura pélvica, os rotadores externos e essa cintura como um todo. Nós vamos usar o mini band. O mini band é posicionado acima do joelho. No caso aqui eu improvisei com um extensor, com uma faixa elástica, mas o ideal é usar o mini band. Só não estou com ele aqui porque eu esqueci de trazer, mas eu improvisei com isso. Então eu vou pedir para a Carla mostrar para vocês agora o movimento de rotação. Ela vai encontrar a posição neutra da coluna, tá? Postura neutra na coluna, joelhos afastados, e ela vai rodar a perna direita para a lateral. Isso, 5 movimentos. Perceba que ao mesmo tempo que essa perna gira, a perna esquerda dela está parada. Essa perna aqui é importante, porque algumas vezes esse joelho movimenta junto. E o que eu quero é trabalhar tanto a estabilidade da perna esquerda, quanto o movimento da perna direita. Vamos lá? Mais 2 vezes. Certo. Faz numa vista lateral agora. Observa, coluna na posição neutra, contração de bracing e rotação da perna esquerda. Como eu quero trabalhar um core como um todo, sempre estimula o bracing. Certo. Carla, agora pode ficar de frente para a câmera. Um outro exercício bacana de se trabalhar é ela fazer o deslocamento lateral. Ela vai fazer esse deslocamento lateral com a perna estendida, com a contração de bracing e tentando manter o tronco o mais estável possível. Vamos lá. Se movimenta para cá. Isso, para o outro lado. Mantém o joelho estendido. Trabalho da musculatura do quadril. Você sente o quadril trabalhar? Certo. Então o que ela está fazendo é a ativação de bracing, fazendo a expansão de todo o core, tanto na cintura pélvica, como no diafragma, como na musculatura frontal, lateral e posterior do tronco. Então esses são bons exercícios. 2 exemplos de mini band, existem muitos outros, mas que são muito importantes para trabalhar a cintura pélvica, ainda mais em mulheres, que a incidência de lesão em membro inferior, em joelho das mulheres é maior que os homens, por conta de uma fraqueza ou de uma inibição que é mais comum em mulher, que é uma inibição dos quadris. Uma outra variação de exercício em pé vai ser a remada com elástico. Ela está segurando o elástico. Carla, mantenha a posição neutra do seu tronco. Contrai o bracing, o movimento de bracing. E agora você vai tracionar o elástico. O que eu estou olhando? Se ela consegue dar manutenção na postura neutra do tronco e se ela consegue se manter estável durante a puxada. Ótimo. Nessa aula, então, foi possível você aprender sobre o core, o que é o core, como aplicar a força. Você viu alguns exercícios de como aplicar, de como ativar o core. É claro que esses exercícios são pouquíssimos comparados aos que existem.
O importante é você entender os princípios do treinamento do core. Se você entender os princípios, o que é, quais são os músculos que fazem parte, qual a função, o que a disfunção do core provoca, se você entendeu como ativar a musculatura de core com alguns exemplos de exercício, a partir daí você consegue pesquisar novos exercícios, incrementar progressões ou regressões desses exercícios que a gente mostrou e de outros que você vai aprender. Então a intenção aqui não era criar um dicionário de exercícios, porque isso eu nunca ia vencer a competição com a internet, que você encontra muitas fontes lá. Mas você entender esses princípios para você conseguir melhorar suas pesquisas, conseguir já com esses exercícios começar a desenvolver um trabalho com o cliente de vocês, que com certeza isso daqui é a base de tudo. A partir disso que começa todo o treinamento de core. Mas vocês ao final dessa aula já têm condições de começar a elaborar programas de treinamento, programas de ativação do core e de transferência de força para outros esportes ou para o treinamento funcional. Então, quando a gente fala em treinamento funcional, primeira coisa que vem na cabeça, treinamento do core. E no final dessa aula, você já é capaz de identificar exercícios, fraquezas, pontos a serem melhorados, pontos a serem dados manutenção, a desenvolver programas de treinamento funcional e principalmente começando por esse grupo muscular mais importante que existe no treinamento funcional, que é a ativação do core.